Bem, galera, agora a gente vai falar aqui, seguindo nossa cronologia da discografia comentada. Vou tentar ser mais rápido, porque senão vocês não vão conseguir chegar até o final, né? Então, 1986, de 85, pós-live, para o dia da gravação desse álbum, nós já executávamos músicas do Blood Vengeance, ou seja, nós já tínhamos as músicas, né? A gente não parou para fazer um álbum e depois lançá-lo, não. Foi uma evolução natural. Acabamos de lançar o live, já começamos a fazer a turnê do live, já colocando músicas do que viria a ser o Blood Vengeance. Esse álbum, ele tem, assim, para 90% das pessoas, esse álbum aqui é o melhor álbum do Vulcano. Para mim, ele é um estigma para o Vulcano, porque qualquer crítico, qualquer resenhista, né, para qualquer trabalho novo que eu lanço, os caras me comparam a isso aqui. Comparam a esse aqui, e não só isso, eles esperam que eu faça um outro desse. E não vou fazer nunca, porque não é possível, são outras pessoas, né? Outra época, outros recursos, outros temas de vivência em que nós estávamos, né? Então é um negócio impossível, a não ser que a gente faça uma cópia. Mas tudo bem fazer cópia, isso não é legal. Então tá, 1986, Blood Vengeance, ok? Aqui. Essas fotos que estão aqui atrás, elas foram tiradas por Pedro Tadashi Kobata, né, no Sesc Fábrica do Som, na Fábrica do Som, vocês lembram disso? Isso, Fábrica do Som, tá ok? Essas fotos são lá do Sesc Pompeia, se não me engano, que rolava a Fábrica do Som. Pedro Tadashi Kobata. Esse álbum também já estava gravado quando, né, eu, em contato com a Rock Brigade, nós fizemos aquele acordo entre nós lá, e a Rock Brigade lançou como o primeiro álbum, né, do selo Rock Brigade Records, ok? A capa, ela foi desenhada, tá, por um rapaz que realmente eu não lembro quem é, eu desconheço, eu não sei quem na banda falou com esse rapaz, se foi o Zé Flávio, né, se foi o Júnior, não lembro. Mas esse rapaz, ele desenhou essa capa aqui em nanquim. Nanquim não, como é que chama? Gouache, em gouache, numa cartolina. Tá? Então essa aqui é a pintura gouache em cartolina. Ele, para fazer essa capa, né, ele me contou, ele levou o irmão dele numa igreja que tem aqui, pertinho de minha casa aqui. E num dia à tarde que não tinha ninguém, o irmão dele deitou ali no chão, ele fez uma foto, para em cima da foto, né, e com o irmão dele deitado no chão, desenvolver esse tema, tá, que é o tema que a gente queria para o álbum, Vingança Sangrenta, uma igreja pegando fogo, né? Então, voltando um pouquinho à capa, né, mais uma vez, o Vulcano tem uma capa que não é de nenhum artista famoso, que não é de ninguém famoso, né? Foram pessoas, colaboradores, né? A gente foi procurando e conversando, e o pessoal vinha. Gonçalves, ó, ele só tem um nome só, Gonçalves. E quem fez o layout foi o Arílio Brito. Então, não conheço mais, não sei quem é mais o Gonçalves nem o Arílio Brito, né? Mas tudo bem. Então o Blood Vengeance, ele foi gravado num final de semana, em São Paulo, em um estúdio, não me recordo o nome. Vocês desculpem quando eu falar não recordo, porque eu não recordo mesmo, eu tenho 62. Algumas coisas não ficou na cabeça. Eu sei que foi na região de ali daquela Avenida Paulista. Então, no sábado, chegamos lá, no sábado pela manhã, e eu levei meu amplificador, um Duovox para baixo, para contrabaixo, um Duovox 100B, e esse foi daí que nós tiramos todas as guitarras, né, e começamos a gravar o Blood Vengeance, assim, meio que numa tacada só, mesmo porque não tem dinheiro, tudo olhando aquele relógio enorme. Parece que nos estúdios de gravação os caras colocam um relógio enorme, né, que é para apavorar você mesmo. Então em todo lugar o relógio é desse tamanho, no estúdio de gravação ele é desse tamanho. E a gente gravou naquela noite lá, do sábado, apareceu lá o pessoal
do golpe de Estado, né? Então tava lá o Elcio Aguirre, tava lá o Catalau e o Paulo Ziner. E acompanhei as gravações. Nós gravamos primeiro a Blood Vengeance, isso, tá? E por ideia do Angel, nós apagamos todas as luzes, né? Só ficou a luz lá de dentro, né, da técnica, apagou todas as luzes e ele colocou umas velas, né? Umas velas assim. Até o técnico falou: vocês vão me botar fogo no meu estúdio. Não, fica tranquilo. Pegamos aqueles xícaras de café e tal, e botamos umas velas tudo dentro e espalhamos, né? Na verdade o Angel fez isso. E ele cantou Blood Vengeance lá no escurão com aquelas velas, né? E aí o próprio técnico do estúdio, ele achou interessante aquilo, e ele, depois na hora de ouvir, né, ele colocou um efeito chamado Harmonizer. Ele achou legal um efeito chamado Harmonizer, né? A gente ouvia quando, na voz do Angel, Dark and Cold. Eu entrei pro estúdio, numa parada qualquer, o efeito estava ligado, eu entrei e saí. Quando eu saí do estúdio, né, pra voltar pra técnica, eu bati a porta e fiz pá! E com o Harmonizer deu aquele... Aí eu achei aquilo legal. Falei, pô, esse podia ser um efeito que a gente podia usar. Aí o cara se empolgou também, jogou o Harmonizer mais aberto lá, não sei como é que é a linguagem técnica que fala, e deu aquela diferenciação toda. E na audição, aí beleza, achei legal aquilo, mas tudo bem. Aí na audição eu falei, o disco tá muito curto, e no corredor, aí sim, no corredor, eu com o Carly Cooper falei, Carly, pô, Cooper, o negócio tá assim, pô, a gente podia fazer alguma coisa, né? Você viu ali aquele som que dá lá no Harmonizer e tal? Bater a porta, a gente podia criar uns efeitos ali, uns climas e tal. E naquela hora o Cooper escreveu então aquele texto, vamos dizer assim, que ali são assim, são palavras que ele criou na época ali. Se elas têm sentido em alguma língua, latim, alguma coisa, uma parte tem, outra não, eu desconheço e teria que perguntar para ele isso, mas ele escreveu aquele texto, né? E nós fomos com aquele texto lá para dentro e com o pessoal com a ajuda do pessoal do golpe de Estado, mais a banda e ele. Então eu posicionei o Angel no centro, com aquele microfone grandão, cheio, parece uma aranha, né? E o pessoal no círculo do lado, o golpe de Estado e o Vulcano, né? E o Carly Cooper no círculo do lado. E eu falei, olha pessoal, a gente vai recitar isso aqui, e a cada vez que a gente recitar, a gente aproxima um passo do microfone da frente, que está o centro. Então um círculo, todo mundo, né, recitava um passo, recitava um passo, recitava um passo, recitava um passo. E no centro, o Angel recitando o próprio texto. E aquilo ficou muito legal. Aí veio a ideia de voltar na porta e falar, então é o seguinte, vamos bater a porta, né? Aí nós gravamos a porta batendo, aquele... Aí entra. Então isso foi criado ali na hora, né, na época, naquele momento, que eu achei muito legal, e que Blood Vengeance foi gravado à luz de vela, por isso que o Angel, acredito eu, tem aquela entonação muito legal, tá? Esse álbum, depois de lançado, né, depois de gravado, ele gravou, então nós gravamos, chegamos sábado, domingo fomos embora com ele, com a fitinha debaixo do braço, e nós estávamos em 86 e nós entramos numa época, cara, eu não sei que plano que foi, rapaz, só vocês mesmo pesquisando na internet aí. Teve um plano, não tinha nada para comprar, tudo tinha que ser com ágil, tudo era com ágil, tudo com ágil, cara, você não encontrava nada se não pagasse por baixo do plano. Então o disco já estava impresso, ok? Essa parte aqui do vinil já estava comigo, mas não tinha papelão para fazer a capa. Era com ágil, e o ágil era muito alto, eu não tinha dinheiro. Então esse álbum também foi gravado no começo de 1986 e lançado só em agosto. Ele ficou no armário por um bom tempo, esperando chegar a capa, né? Até as coisas melhorarem e chegar a capa. Já com o trato com a Rock Brigade, então foi feito 3.000 cópias. Tá? Eu entreguei o áudio prontinho para a Rock Brigade e eles prensaram 3.000 cópias, das quais o Valcir Loudstock, ele comprou quase tudo.
comprou quase tudo, todas as cópias, antecipadas, tipo, chegou a capa, chegou, então traz 2.500 cópias aqui, acertou lá com o Pirani de pagar ali, como é que chama, em partes e tal, né, consignação que fala sei lá o que, e comprou quase tudo, né. E depois de tanto tempo, esse álbum aqui chegou, né, depois de um tempo chegou lá na Europa. Aí as histórias, vou contar só uma história, que foi, quem me contou foi o Tyrant do Niflheim. O Tyrant disse que comprou esse álbum aqui numa doceria. Uma doceria onde vende pirulito, bolacha, refrigerante. Acho que devia vender cerveja também, senão ele não tinha entrado lá, cara. Ou então ele era muito novo, deve ter uns 30 e pouco hoje, então ele é muito novo, não tomava cerveja ainda. E o que impressionou ele foi isso, ó. Essa capa aqui, essa igreja pegando fogo. Quando ele viu isso, ele saiu, voltou com dinheiro para comprar e comprou, né? Então essa capa impressionou muito na época, né? Lá fora. Impressionou demais. O tanto que impressionou, eu não consigo dizer, mas eu expressar aqui em palavras, né? Mas eu consigo entender mais ou menos, né? Através não do intelecto, mas através do sentimento, que realmente deve ter marcado muito. Tanto que no ano seguinte eu licenciei esse mesmo álbum numa gravadora chamada Metalworks. Quando eu vi o álbum lançado, ele veio assim, ó. Não tem a capa. É um lançamento europeu, na Inglaterra, né, de Londres, uma empresa de Londres, Metalworks. Tá toda aqui a informação, mas não tem nem a capa de trás, nem a capa da frente. Porque os caras ficaram cabreiros de lançar um álbum oficial lá por eles, na Europa, com uma igreja pegando fogo. Aí fizeram essa capa aqui, desse álbum aqui, né? E o que acontece? Deixa eu só arrumar. E esse álbum não foi divulgado, esse álbum, assim, ninguém... Na Europa, todos que tem o Blood Vengeance tem esse aqui. A maioria, edição brasileira, que isso aqui só foi reeditado muitos anos depois. Então, edição brasileira. Então, os caras pagavam, imagino eu, um dinheiro maior do que ter esse aqui, que não é a capa, né? Então, essa também é uma curiosidade sobre o Blood Vengeance. Junto com esse aqui também, nós licenciamos também o Anthropophagi, mas o Anthropophagi eles não lançaram. O pessoal da Metalworks não lançou, não sei se porque esse aqui não vendeu, não sei o que foi, não lançou o Anthropophagi, ficaram com a minha Master Tape, nunca devolveram a minha Master Tape, por isso eu nunca consegui fazer nada de bom, tá? De melhoria, de mixagem e tal com o Anthropophagi, porque esses caras não me devolveram, não lançaram e não me devolveram a Master Tape. Então pouco me pagaram também, tem essa, né, cara? Pelo menos lá pra frente a gente vai conversar sobre o Rat Race e a gente vai ver que os caras pagaram pelo álbum. Isso aqui não, foi um rip-off. Ninguém pagou nada. E nem me deram, nem, sei lá, ficou no além. Tá? Mais uma vez é álbum que os amigos que viajam compram e me dão. Então, essa é a história do Blood Vengeance, mais compacta, que eu tentei compactar aqui para não perder muito tempo, senão vocês não vão para frente. Então, resumo, Blood Vengeance é o álbum Cult do Vulcano, é o álbum que levou o Vulcano a ser conhecido na Europa, é o álbum que quase 100% dos resenhistas nos comparam e esperam que nós façamos algo igual, e é o álbum que para mim é o estigma do Vulcano. Então, valeu, cara. Um grande abraço. Keep rocking.